Eu tinha acabado de chegar no interior do Rio de Janeiro para morar com meu pai. E após uma transferência de Instituto Federal, o antigo Cefet, eu estava matriculada no meu ensino integrado entre médio e técnico. Nesse vídeo eu vou te contar por que eu saí da área administrativa e te mostrar a lógica que eu utilizei para te ajudar a tomar uma boa decisão. Por isso fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? Na época do IFE, a minha grade horária era uma verdadeira bagunça. Tinha dia que eu tinha aula 8h30 da manhã e no outro dia eu tinha aula 3h45 da tarde. Obviamente isso minava todas as possibilidades de conseguir um emprego ou um estágio em qualquer área. Então surgiu a oportunidade interna para trabalhar estagiando em alguns setores do instituto, uma tal de iniciação profissional. Foi assim que eu tive o meu primeiro contato com a administração. Foi trabalhando num departamento de mestrado de engenharia ambiental. Isso nos leva ao primeiro ponto. Será que você sabe, ou que você se lembra, né? Como é que você entrou na área que você está pensando em sair? Qual foi o contexto que te levou a isso? Como chegamos pode nos dizer muito do para onde vamos. Isso não é um determinante, mas pode te dar uma luz para tomar a melhor decisão. Logo na sequência, eu tive a oportunidade de trabalhar na administração de uma joalheria por quase 2 anos. E lá eu aprendi de tudo, gente. Financeiro, fiscal, comercial, DP, tudo. O meu contexto de vida pessoal não me dava muitas oportunidades para pensar em mudar de área nem de emprego. Então a única opção que eu tinha de forma positiva era fazer o melhor que eu podia e aprender o máximo que dava durante aquele período. Até que um dia eu decidi que, já que eu não poderia mudar de área, eu poderia voltar aos estudos de verdade. Eu precisava exercitar mais o meu cérebro, então de forma resumida eu prestei um vestibular e eu fui aprovada. Como eu já trabalhava na área, eu estava apenas reforçando os conhecimentos teóricos e metodologias para serem aplicadas no meu dia a dia. E uma coisa curiosa é que, diferente do que as pessoas falam, que a administração é um curso somente de indecisos, na minha turma eu convivi com muita gente que estava na segunda graduação, então eles traziam muita experiência prática do mercado de trabalho para o dia a dia. O curso em si, ele é bem teórico, mas eu consegui relacionar muito com o meu dia a dia, especialmente porque eu gosto de organizar as coisas, estruturar projetos, resolver problemas, questionar, por aí vai. Na época, a empresa que eu estava trabalhando não apoiou a minha decisão de voltar para a faculdade, ou de voltar, para o ensino técnico, e eles tinham receio de que voltar a estudar fosse influenciar na minha disponibilidade de horas extras. Mas eu segui meu objetivo inicial e entrei no curso de administração mesmo assim. Até o momento que eu me casei e mudei de cidade, que eu fiz essa transição. Quando eu comecei a analisar o mercado de trabalho em Campinas, aqui onde eu moro, que é o interior do estado, e eu olhei para outras áreas, eu percebi que a área administrativa, de maneira muito geral, ela é desvalorizada. E não era uma coisa só de cidade, de contexto, parecia muito mais ampla. O que me leva a te dar a segunda dica. Analise o contexto e o mercado que você está inserido e o que você está buscando se posicionar. Os mercados, no geral, possuem altas e baixas, mas me parecia que o problema da administração não era tão simples de ser resolvido. Tinha muita oferta de mão de obra, baixos salários, muita gestão abusiva, alta competitividade, pouco reconhecimento, grande quantidade de problemas para serem resolvidos com pouco suporte de ferramentas e o nível de desafio não era exatamente aquilo que eu estava buscando para o momento. O curso e a área foram ficando generalistas demais, superficiais, que é uma coisa que eu já comentei num vídeo que eu vou deixar aqui em cima. E eu não estava aprendendo nada de novo se comparado com a minha realidade, com o meu dia a dia. E não estava acrescentando muito no meu aprendizado como empreendedora. Então, essa foi a minha experiência, não quer dizer que para todo mundo seja assim. Esse foi o contexto que eu estava, tá? Mas eu me dei conta de que tem um outro ponto, um terceiro ponto, que é a questão de análise entre expectativa e realidade. A realidade da área, independente da empresa, era bem diferente do que eu imaginava. O ambiente nem sempre era tão friendly, tão amigável. E apesar de muita coisa da administração ser do meu interesse, o dia a dia não me desafiava tanto. Eu percebi também que a desvalorização no mercado era real. Muitos outros profissionais, como psicólogos, engenheiros, gestores de RH, atuavam no papel de administrador. Para a área que eu mais tinha contato, que era a financeira, me fazia mais sentido fazer um curso de economia para ter uma visão mais macro do que continuar na administração. Mas ainda bem, gente, que a gente não precisa seguir a mesma área a vida toda, especialmente porque somos muito jovens quando decidimos escolher uma profissão. Muitas vezes nos falta experiência, vivência e maturidade. Eu ainda gosto da administração, tem até alguns livros aqui, que eu deixei para mostrar a vocês,
no alcance da mão, livros sobre matéria de direito, né, da Constituição, quando eu fazia, um livro que eu tenho aqui do meu amigo Jairo e outros livros de inovação e de produtos que me ajudam no meu dia a dia hoje. Mas eu tinha outras ambições. Eu não me via bem migrando para a área de economia, porque eu tinha outras paixões no coração. Eu vou deixar aqui para vocês entenderem em breve, mais pra frente do vídeo. E uma dica sobre esse momento meu é o experimento de Heffer. Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês verem. O quarto ponto que me ajudou a tomar a decisão de transicionar foi a questão de inspiração. Quando eu cheguei em Campinas, eu consegui uma oportunidade temporária numa grande multinacional de RH. E era engraçado, porque todo mundo achava que eu tinha cara de RH. E eu nunca tinha pensado estruturalmente sobre isso. Eu me interessava demais pela parte de gestão de pessoas no curso de administração. Mas o dia a dia que eu conhecia de RH era muito operacional, era de departamento pessoal e ligado a questões legais. Tudo que eu sabia de estratégia na época era relacionado ao negócio como um todo e não envolvia muito gestão de pessoas, sabe? E eu percebi que a minha Jamile do futuro se parecia mais com uma consultora de RH daquela empresa que eu trabalhava como temporária do que com uma gestora administrativa. Então essa quinta dica de se projetar no futuro nos ajuda a entender o caminho que a gente deve seguir hoje. Eu tive essas consultoras da empresa como referências de um trabalho sério que considerava o negócio da empresa, mas tinha um foco em pessoas. Ter esses espelhos da nossa carreira são muito importantes pra gente. Eu tive a possibilidade de retomar o curso de administração, de transferir ou iniciar uma outra graduação, e foi aí que eu desenterrei o meu sonho antigo, que era de fazer psicologia, que se liga com o experimento que eu comentei alguns minutos atrás. Quando eu prestei o vestibular da UFRRJ para administração, eu também tinha tentado um outro vestibular no SISU para psicologia, mas a logística na época era inviável. Quem vive ou conhece, né, como é o dia a dia de uma pessoa em vulnerabilidade social e já tentou estudar em alguma instituição de educação pública, sabe exatamente do que é que eu tô falando. Então, quando eu cheguei com Campinas, foi aí que eu pensei, cara, é a minha oportunidade. Eu vim para estudar e trabalhar e agora eu tenho uma chance incrível de ser um profissional de RH com muita habilidade. E eu vou para cima disso, eu defini os meus limites e fui atrás. Eu estava disposta a trabalhar um tempo na área administrativa até eu conseguir fazer essa migração, né? E para isso, eu optei por fazer um downgrade de carreira. Como estratégia, eu aceitei um estágio num projeto de TI para trabalhar em projetos de administração. Assim eu conseguiria fortalecer essa ideia de que eu tô aberta para o novo e depois eu conseguiria migrar para uma oportunidade dentro de RH. Enfim, chegamos no RH. Tem mais dicas ainda nesse vídeo, mas não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo para ajudar esse canal a continuar crescendo, tá bom? Nesse caminho, eu estudei muito sobre RH e no meu primeiro semestre, só para você ter uma ideia de proporção, eu fiz mais cursos do que no meu curso inteiro de faculdade, de graduação até hoje. No meu primeiro ano em Campinas, eu estudei muito. Essas dicas, reflexões e a minha trajetória podem ter te inspirado e está te ajudando a pensar. Mas tem um ponto a mais que eu gostaria de trazer aqui. Será que você de fato quer desistir ou você quer fugir do seu chefe, da sua área ou da sua empresa? Fica aí o questionamento. Num dos cafés virtuais que eu participei com pessoas que eu conheci no LinkedIn, eu soube de um caso de uma profissional de RH que estava num dilema se queria continuar trabalhando ou não com seleção de pessoas. Ela quase fez uma transição de carreira e desistiu da área porque a experiência dela não estava sendo tão positiva e motivadora. E depois de uma análise, ela se deu conta de que o problema não era exatamente a área de atuação dela, mas o segmento que ela estava inserida. Olha só que curioso. O desafio de ser tech recruiter é infinitamente maior do que o de uma pessoa que trabalha com recrutamento de vagas operacionais, por exemplo, porque tem muitas candidaturas para essas vagas operacionais, diferente do mercado de tecnologia, que ele é mais aquecido. Então eu acho que você vai precisar avaliar seus fatores internos, pessoais e do ambiente do segmento que você está inserido e o que você está pensando em mudar. E você precisa traçar qual é o caminho e estratégia que você vai utilizar, considerando inclusive o momento atual de pandemia que nós estamos vivendo. Por fim, eu queria comentar uma questão. Eu acho que ainda vale a pena você fazer o curso de administração, apesar de todos os pontos que não parecem tão positivos que eu citei aqui. É um curso muito amplo, que sofre muito preconceito e é uma área que tem muitas oportunidades e possibilidades. Eu não voltaria a trabalhar somente na área administrativa por uma série de fatores internos, mas eu não deixo de ter um carinho, uma admiração pelos ensinamentos que essa área pode nos trazer. É uma habilidade que faz sentido tanto para o meu papel atual de RH quanto para o papel que eu quero
quero chegar no futuro. Para ser essa profissional de RH que eu me imaginava, o curso de psicologia me pareceu ter mais oportunidades. E nele eu conseguiria exercitar um lado de psicologia social e experimental, como do experimento que eu comentei, de uma forma menos custosa do que se eu estivesse fazendo o curso de administração ainda. Por isso, eu optei por fazer essa transição. Se você quiser saber mais de algum detalhe dessa minha transição para o RH, quais foram os desafios que eu enfrentei, deixa aqui embaixo nos comentários. E se tiver tomado a decisão de se desenvolver na carreira, não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar mais conteúdos úteis sobre o seu desenvolvimento. E não esqueça também de se inscrever no meu canal lá no Telegram, onde eu costumo postar quais são os livros que eu tenho lido, quais são as séries e filmes que eu tenho achado interessante para desenvolvimento profissional e para conseguir um emprego interessante ou oportunidade de sonhos, que eu vou deixar aqui um card de um outro vídeo que eu já falei sobre isso. Para esse vídeo é isso, eu espero que tenha te ajudado. Se você já passou por uma experiência interessante também, deixa aqui embaixo nos comentários. Até a próxima e tchau, tchau!